Soldado ferido. Talvez tenha entre nós aqui soldados feridos. Você foi expulso da igreja porque usou bermuda. Você foi tirada do coral e não pôde ceiar porque botou um brinco. E aí os fariseus e religiosos viram mais o brinco do que você. Enxergaram mais a lei do brinco do que a lei de Deus. E aí me perdoe, irmãos. Me perdoe. Nós somos peritos nisso. A religião é perita nisso. Quantos foram tirados da comunhão da igreja porque assistiram televisão? E hoje essas mesmas igrejas têm programa de televisão. Eu conheço pessoas que foram excluídas do hall de membros da igreja porque andaram de moto. Era pecado. E agora, não é mais pecado andar de moto? Televisão foi pecado, agora não é mais? O que mudou? Não mudou nada, é só a religião perturbando. Jesus continua o mesmo. É só a religião que incomoda. Glória a Deus. Capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10, versículo 25. 10, 25. Vamos lá. Diz assim o texto, Lucas 10, 25. Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondesse corretamente. Faze isso e viverá. Ele, no entanto, tentando justificar-se, questionou Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancarem, fugiram, abandonando quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que o viu, passou por outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida deste homem, se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou o advogado da lei: O que teve compaixão e misericórdia com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede tudo da mesma maneira. Amém. Espírito Santo, por favor, nos ajuda nessa manhã, trazendo vida e verdade, levando ao coração e à alma, não só aos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. 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 O texto você conhece, eu acredito, que a maioria já ouviu falar, já leu, cantou música sobre isso. Mas vamos lá. Lembrando, Jesus está respondendo a pergunta de um perito da lei, um advogado da lei. Que lei é essa, pastor? Não é a lei constitucional civil, é a lei de Deus. Ele era um perito da lei de Deus. E ele pergunta: como é que eu faço para ser salvo, para herdar a vida eterna? Aí Jesus: como é que você lê a lei? Como é que você interpreta ela? O cara teve uma interpretação que poucos de nós teríamos. Ele pegou o Antigo Testamento, a Torá, e resumiu em 2 mandamentos,
que são os mandamentos que o próprio Jesus disse que resumiria a lei e os profetas. O cara deu uma resposta teológica, meu irmão, que gabaritaria a prova. Jesus falou, muito bom, respondeu corretamente. Faz e viverá. Só que ele tinha um problema. Ele não praticava o que ele sabia. E para se justificar, para amar o próximo, mas quem é o meu próximo? Até onde eu tenho que ajudar? Quem é realmente que... Aí Jesus falou, olha, deixa eu contar uma historinha aqui. Aí ele contou uma parábola, uma história. Jesus fazia isso, né? Para trazer uma verdade, compartilhava uma parábola, uma história, uma verdade espiritual, contava uma história compreensível para nós. E aí ele contou a história do bom samaritano. Que aí um cara estava vindo de Jerusalém, Jericó, caiu nas mãos de assaltantes, quase morto, apanhou, perdeu tudo. Vinha passando um sacerdote, passou de largo. Vinha um levita, também passou de largo, viu e passou de largo. Aí vinha um samaritano, e o samaritano encostou, teve compaixão. Botou a pessoa sobre o seu animal, colocou óleo e azeite sobre as feridas, enfaixou, botou no hotel, cuidou dele. No dia ele conseguiu viagem, falou, cuida bem dele, está aqui 2 denários. 2 denários era 2 dias de trabalho, cada denário era um dia de trabalho. Então botou ali um valor de 2 dias e saiu. Falou, quando eu voltar, se tiver que gastar alguma coisa, tudo bem, eu acerto com você. Aí, a pergunta de Jesus para o advogado da lei é, quem foi o próximo do caído? Preste atenção que a pergunta do advogado é, quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus foi o contrário. Quem se aproximou do caído, não quem é caído. Ele fala, a tua pergunta é, quem é o teu próximo? A minha pergunta é, de quem você se aproxima? Aí ele respondeu, no final, ele respondeu corretamente, o que se aproximou. Vai tu e faça o mesmo. E encerra o texto. Então, esse texto ele é lindo, maravilhoso, não tem como não se apaixonar por Jesus ouvindo isso, não tem como não lembrar da cruz do Calvário, isso aqui fala da salvação. O caído é eu e você sem Jesus, assaltado pelo diabo, assaltado pelas drogas, assaltado pelo medo, apanhou do pecado, da escravidão, do pecado, do império das trevas. Os assaltantes são demônios, é o Satanás e seus anjos, é o pecado, nós somos o caído. O sacerdote e o levita fala da lei, a lei não salva, a lei não consegue resgatar o caído, é só a graça que faz isso. O samaritano é aquele que é excluído, foi excluído e rejeitado por todos, mas aceito pelo Pai, morreu na cruz e nos salvou. O samaritano é Cristo na parábola, ele é o próprio Cristo na parábola. E a hotelaria é a igreja, a comunidade de fé, onde Jesus salva os seus e apresenta para o corpo e fala, mais um membro, cuida aí. E está aqui o dinheiro, não falta dinheiro para cuidar do que Jesus manda cuidar. E quando eu voltar eu vou recompensar vocês. Quando eu voltar eu vou recompensar vocês. E quando eu voltar e ele vai voltar, ele vai recompensar a igreja. Essa é a história e esse é o contexto bíblico da parábola. Mas eu queria, já que Jesus mandou praticar o que o samaritano praticou, eu queria interpretar os personagens desse texto e queria saber aonde eu e você estamos. Primeiro, eu queria falar sobre o sacerdote e o levita. Sacerdote e o levita. Aí a gente pensa, sacerdote e levita é o pastor e o tecladista. Nós dois vamos apanhar aqui. O sacerdote e o levita. A gente chama os músicos de levita, porque vivem levitando. Então o levita é uma expressão daquele que cuidava do templo. O sacerdote fazia os sacrifícios e quem cuidava da parte prática do templo eram os levitas, da tribo de Levi. Ponto. Então representa muito bem a lei, representa muito bem a religião, representa muito bem a religiosidade, representa muito bem os evangélicos, representa muito bem os
xiitas representa muito bem aqueles que têm religião, mas não têm compaixão. Representa muito bem aqueles que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Conhecem os mandamentos, mas não os praticam. Eles representam muito bem aqui uma classe de pessoas que pode estar entre nós ou dentro de nós. Pode ser um pouquinho de nós ou muito de nós. Talvez todo mundo aqui tenha um pouquinho dos dois, ou nós temos muito dos dois. Quando que a gente tem muito dos dois, pastor? Quando eu tenho o manual da lei na mão, mas não tenho o amor de Deus no coração. Quando eu tenho a Bíblia para julgar os outros e não tenho ela para aferir o meu coração. Quando eu tento usá-la em favor do que eu preciso e do que eu quero, e não em favor do que Deus quer que eu faça. O religioso, o sacerdote, o levita, representa muito bem a gente. Quando a gente manda para o inferno porque é católico, e aí eu falo nos evangélicos, muitos evangélicos são igual o sacerdote, o levita. Decide quem vai para o céu e para o inferno. Viram senhores de Deus, e não Deus sendo o nosso Senhor. Eles têm muito bem, a lei está na mão, apontando pedras nas mãos, apedrejando uma mulher pega em adultério. Aquilo lá representa muito bem o sacerdote e o levita. Dizendo, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés diz, o regulamento diz, o estatuto da igreja diz, e não importa o humano que está na nossa frente, a gente esquece do humano, a gente lembra só do que a lei diz. E eu não estou falando aqui contra a lei, porque o Deus da lei foi que criou a lei, mas a lei não tem poder para salvar, a lei não tem poder para amar, a lei não ama. É o Deus da lei que ama. E nós conhecemos a lei, mas não amamos o Deus da lei. Deus não fez a lei para punir ninguém. Ele nos ama. Na parábola, o perigo não está no ladrão. Está no cristão sem compaixão. A correção de Jesus não é no ladrão. Ele não está dizendo, gente, cuidado com os ladrões por aí. Ele está dizendo, cuidado com o sacerdote e com o levita. Não seja igual a eles. Jesus inclui o perito da lei na história. Ele pega o perito da lei que fez a pergunta e fala, eu vou te botar na história. Você é o sacerdote e o levita. Essa sua pergunta de quem conhece a lei, mas não pratica, e está tentando justificar porque o teu próximo tu não cuida, você é o perito da lei que passa largo quando vê caído. Você é o levita que passa largo quando vê caído. Mas eu tenho uma performance, eu preguei no culto, 4 cultos de ceia, pastor. Jesus, o senhor viu? Eu preguei 4 cultos de ceia domingo, mas você passou largo do caído. Mas você fez de conta que não viu a fome. Fez de conta que não viu a dor. Fez de conta que não viu a mensagem no WhatsApp, porque você sabe que quem mandou a mensagem é alguém que está na UTI precisando de uma visita, e você não quer visitar. Você viu de largo, passou de largo. Você sabe que se atender, você sabe que se ouvir o áudio vai ficar refém. Por isso que você apagou os 2 risquinhos azul, para ninguém saber que se você viu ou não viu. Aleluia. Nenhum amém, né? Bom, daí ninguém sabe se eu vi ou não vi. Deixa assim, eu vou ficar inocente. Você talvez pode pensar que eu não vi. E aí está tudo bem, mas eu vi. O sacerdote e o levita tinham religião, mas não tinham compaixão. A religião sem compaixão é religiosidade vazia. O sacerdote e o levita não eram maus, eles eram religiosos. Pior ainda, eles passaram por outro lado, talvez tinham medo de ficar impuros pela tradição. A tradição poderia dizer que eles não poderiam tocar naquele homem caído, porque ele é um sacerdote ou levita, talvez estava indo para o serviço daquele domingo, era o culto de domingo da ceia. Preferiram a pureza do ritual do que a pureza do coração. Estavam tão perto do altar de Deus, mas tão longe do coração de Deus. Estava tão familiarizado com as letras, mas tão indiferente com os sentimentos. Eles não enxergaram o ser humano por trás.
corremos o risco, irmãos, de sermos sacerdotes e levitas passando de largo, dentro das nossas religiões, das nossos caixotes, prontos, determinando quem é quem, quem vai aonde a gente quer que vá. O sacerdote e o levita representam muito bem a estrutura religiosa. E aí o próximo é o samaritano. O samaritano é Cristo e Cristo nos ensina. O que ele nos ensina? Nos ensina que ele não usa quem conhece a lei, ele usa quem tem o espírito da lei. Deus não usa quem conhece a lei, usa quem tem o espírito da lei. Quem anda com o autor da lei. Quem conhece o Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Ele usa improváveis, pecadores, coletores de impostos, pessoas pecadoras. O samaritano, é interessante, o samaritano não perguntou, vem cá, eu vou te ajudar, mas qual a sua igreja? Eu quero te ajudar, eu sei que você está ruim aí, está batendo em você, mas qual a sua igreja? Ah, eu sou da igreja tal. Ah, tá, eu vou ligar para o seu pastor me ajudar você. Esses dias um pastor ficou bravo comigo, porque eu aconselhei uma ovelha dele. A ovelha estava desesperada, eu aconselhei. Vem cá, quem é você para ficar aconselhando a ovelha do outro? Eu falei, olha, me perdoa. Eu achei que as ovelhas fossem de Jesus. Você é de direita ou de esquerda? Porque se você for de esquerda, se rala, bem feito, fica esperando picanha. Não posso ajudar você. Você é de direita, gado. Não posso ajudar você. Se identificou? Talvez você é um dos religiosos. Eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Eu não consigo ver Jesus perguntando se é de direita ou de esquerda para amar. Se é homossexual ou se é hétero. Eu não consigo. Ele estava caído, ponto final. Precisava de cura, ponto final. Você é do Nordeste ou do Sul? Você é descendente de italiano ou de bugre? Qual o seu sobrenome? Dependendo, se for sobrenome, eu ajudo. Qual condomínio você mora? Você é católico ou evangélico? Eu não consigo ver o samaritano perguntando isso. O samaritano amou. O samaritano foi o único na parábola que viu o ser humano antes de ver um problema. Porque parar é um problema. Ei, parar é um problema. Ei, deixa eu lembrar você, parar é um problema. Por quê, pastor? Porque aí a viagem vai ter que ser interrompida um pouquinho. Você vai ter que ganhar um pouquinho menos de dinheiro. Você vai ter que abrir um pouquinho mais a sua casa. Vai entrar alguém no carro atrás, no dia de chuva, com o pé sujo de barro, e o seu carro vai sujar. Seu carro vai ficar com 3 pessoas no banco de trás, e o amortecedor que você tanto ama, que um dia vai para o céu com você, eu imagino. Você vai ter um lugar no céu só para amortecedor de carro. Né? Porque você não bota 3 atrás. Não é porque não tem cinto, é porque o carro pode estragar. É problema, parar é problema. Todas as vezes que eu passo ali na frente, que agora, graças a Deus, eu quero louvar a Deus por essa igreja. Eu sou um dos últimos a ir embora em todos os cultos aqui, de manhã à noite. Eu passo lá, tinha gente esperando o Uber, 11 da noite. Porque passou 600 carros por eles e ninguém parou.
E 600 pode ser você, inclusive. Mas eu estou com pressa. Não, o sacerdote tinha que fazer o culto. E o levita tinha que afinar o violão para começar o culto. Aí quando eu paro, eu sempre parei para perguntar, eu sempre fui orando antes, Deus, tomara que não seja longe. Tomara. Não, mas dá trabalho. Pode botar na conta. Vai dar trabalho. Vai custar alguma coisa. Porque para Jesus custou tudo. Para Deus custou tudo que ele tinha. Custou os filhos dele, o único que ele tinha. Custou tudo. Então vai custar alguma coisa. Não tem como não parar, olhar e não custar. Uma vez eu parei, lá no Rincão, pastor, eu falei, só um pouquinho. Vivi, pode almoçar. Vou almoçar depois. Me custou o almoço com a minha família. Custou combustível. Custou. Vai custar. Não tem como não parar sem custar alguma coisa. O próprio tempo custa. Ele viu o ser humano, ele não viu o problema. Quando a gente começou a trabalhar e pensar no orfanato, alguém me disse, algumas pessoas me disseram, pastor, você tem certeza? Por quê? Cuidar de criança é problema. Qual o problema? Problema. A justiça fica em cima, a gente se apega nas crianças, as crianças... Eu falei, é problema? Fechou, Jesus mandou cuidar do órfão, não mandou? Não me interessam os problemas. Vai custar alguma coisa. Quando a Abapai nasceu, você sabia qual era o meu medo? Eu vou confessar para você, acho que eu nunca confessei isso aqui, mas eu vou confessar agora. Eu tinha um medo quando a Abapai começou. Primeiro culto, eu vou dizer qual é o meu medo. O meu medo era dar certo. Porque dar errado não tinha problema. Era só entregar o salão de hotel e segue a vida. Eu estava estabilizado no exército. Sabe qual era o meu medo? Dar certo. Porque se desse certo, eu sabia que eu ia ter que entregar minha farda. Ia me custar alguma coisa. Eu sabia que eu ia ter que entregar minha liberdade. Pessoas iam me atacar na internet e eu não posso defender minha casa. Eu sabia que ia me custar alguma coisa. Sabe qual é o meu medo? Quando a gente bota um projeto, o que eu falo para vocês sempre? Gente, o meu medo é dar certo. Porque se dar certo, vai custar alguma coisa. O bom samaritano enxergou o ser humano. Ele desce do seu animal, ele derrama óleo, derrama vinho. E aqui, profeticamente, fala de Jesus, porque Jesus foi aquela oliveira que foi esmagada, azeitona que foi esmagada para derramar óleo. Ele é a videira, o fruto da uva que sai o vinho. Ele foi esmagado, pisado para sair o vinho. Então Jesus aqui, quando derrama, o bom samaritano, quando derrama óleo e vinho, é o próprio Jesus que desceu, foi esmagado para gerar cura. E ele coloca o ferido na hotelaria. Aí tem o caído. Quem é o caído? O caído pode estar aqui essa manhã. O caído pode estar online. Alguém aqui já foi caído um dia, mas alguém aqui pode estar caído ainda. Pastor, quem é o caído? O caído é a mulher que foi espancada em suas emoções por um marido ignorante. É a moça ou o jovem que está aqui, ou a mulher e o homem que estão aqui, que no dia dos pais não tem motivo para se alegrar. Porque o pai foi um bruto, o pai abandonou quando era pequeno. Tem mágoas, não tem alegrias sobre o pai. Sabe quem é o caído que está aqui? O homem que está tentando fielmente se libertar da cocaína e não consegue. É o caído que está aqui. O caído é aquele que não consegue se levantar sozinho. O caído é aquele que está tentando sair da depressão e não consegue. Está tentando perdoar e não consegue. É o caído, ele está aqui. Quem bateu nele? Os assaltantes, o diabo. Quem bateu nele? A droga está batendo nele todo dia. Ele está apanhando, ele está no chão, ele não consegue.
caído está aqui entre nós. Mas a boa notícia é que o bom samaritano também está entre nós. Ele sempre está entre nós, acolhendo o caído, fortalecendo o fraco, levantando o desesperado, trazendo esperança para aquele que não vê mais esperança. Ele está aqui entre nós, quem acredita? Ele está aqui entre nós. Caído é a menina assaltada na sua inocência por um abusador. Um homem sincero que foi usurpado pelos usurpadores da fé. É uma mulher traída, ferida profundamente na alma. É alguém que caiu no caminho. Soldado ferido. Talvez tenha entre nós aqui soldados feridos. Você foi expulso da igreja porque usou bermuda. Você foi tirada do coral e não pôde ceiar porque botou um brinco. E aí os fariseus e religiosos viram mais o brinco do que você. Enxergaram mais a lei do brinco do que a lei de Deus. E aí me perdoe, irmãos. Me perdoe. Nós somos peritos nisso. A religião é perita nisso. Quantos foram tirados da comunhão da igreja porque assistiram televisão? E hoje essas mesmas igrejas têm programa de televisão. Eu conheço pessoas que foram excluídas do hall de membros da igreja porque andaram de moto. Era pecado. E agora, não é mais pecado andar de moto? Televisão foi pecado, agora não é mais? O que mudou? Não mudou nada, é só a religião perturbando. Jesus continua o mesmo. É só a religião que incomoda. Eles passam de largo mesmo. O caído. E a hotelaria? A hotelaria é a igreja. É esse lugar aqui. Ele acredita em nós, ele acredita em você. Jesus acredita na gente. Amém ou não? Que amém fraco. Jesus acredita na igreja. Jesus acredita na igreja. Não na igreja bolsonarista, na igreja de Jesus. Não na igreja da esquerda, a igreja de Jesus. A igreja que continua amando Ele, que é sóbria, que não perdeu o propósito de pregar o evangelho e não falar de política mais. Ai, pastor, a igreja tem que falar de política sim, porque se não falar de política, aí elege qualquer um. Eu não estou falando para você ser um burro e votar errado. Eu estou falando que você tem que separar uma coisa: salvação, vida eterna e evangelho é maior que a direita e que a esquerda. É disso que eu estou falando. Antes que alguém faça um corte, pode cortar. Posso ouvir um amém? A igreja precisa saber qual é o chamado dela. Jesus está com um monte de caído na mão, dizendo: posso botar aí? Não, só um pouquinho, eu estou fazendo campanha. Tem vaga no hotel aí? Não, pastor, não tem vaga, porque eu acolhi 3 deputados aqui, então não tem vaga para o caído. O púlpito está cheio de cadeira vermelha para me botar as pessoas que eu prefiro. Não tem lugar para o caído. O hotel está cheio. O hotel está cheio de entretenimento, cheio de campanha de vitória, 7 semanas para ficar rico, está cheio de pregação coach, tem tanta coisa que não tem lugar mais para o caído. Pega o orçamento da igreja, dá para cuidar do órfão? Não, porque o orçamento já está comprometido. Jesus olha para o hotel e fala: posso botar aí ou não posso? A pergunta é: ele pode ou não pode? Responde. Por favor, ele pode ou não pode? Tem lugar para o caído aqui? Você tem coragem de receber o caído? Mas o caído não é, ele está sangrando. Ele vai manchar o sofá. O sangue vai sujar o carro. Tem lugar ainda? Ele vai atrapalhar, o cheiro de cigarro vai te atrapalhar no culto. Tem lugar ainda para ele? Ou está diminuindo o lugar? Vou contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei aqui. A Vivi não está aqui? O presbitério. Fica quieto, os dois. Uma vez,
eu e minha esposa, a gente foi evangelizar os profissionais do Job na Avenida Centenário, transexuais e travestis. A gente foi evangelizá-los, foi falar do amor de Deus. E a gente levava, eu não podia ir, porque para não espantar, homem não é bom ir. Aí ia a Vivi e mais 2 mulheres. Isso há 18 anos atrás, 17 anos atrás, 15 no máximo, no mínimo. E a Vivi, então a gente fazia isso toda a madrugada na sexta-feira. E ficava a madrugada inteira lá. E eu ficava no carro olhando, aí entregava. Vários aceitaram Jesus, oravam com eles. A gente descobriu onde era a casa que eles ficavam, ia lá fazer jantar, almoço para eles no outro dia. Era uma forma de amá-los. A gente não chegava lá e dizia, vocês vão para o inferno, tá? Não, a gente chegava lá, a gente ama vocês. Jesus pediu para amá-los, a gente está aqui. Pronto, simples assim. Posso ouvir um amém? Aí gente, isso aqui não... Um dos drag queen tinha um show naquela madrugada, numa boate. Uma boate LGBT. E convidou a Vivi. Ai, amiga, queria te convidar para participar do meu show. Fui eu e a Vivi. Quando a gente chegou, ela estava no carro, se aprontando para o show. Ai, vocês vieram! Ai, pastor, ora por mim. Eu estou nervosa para o show. Eu orei. Entrou eu e a Vivi de mão dada no show da drag. Na madrugada, nem vou dizer onde é. Pastor, o que você está fazendo lá? Eu estava tentando chegar perto do caído. Escuta, a gente estava ali no Maná, no restaurante que a gente tem no Social 2, tinham vários desses profissionais do Job, lá Centenário, vários travestis que vinham jantar com a gente lá. Vários vinham jantar com a gente. Por quê? Por que eles vinham? Porque eles não eram repelidos. Eles eram bem-vindos. Aí, um dia eles decidiram vir tudo no culto aqui. Aqui, sentaram tudo nessa região ali assim, ó. Dava para ver tudo grandão. Tudo vestido tipicamente. Terminou, vieram aqui na frente, encontraram a Vivi e eu. Ai, vocês são os nossos pastores. Vamos bater uma foto? Eu falei, ai. Só que eu falei, não, minha reputação. Como é que eu vou bater essa foto? Não falei nada não. Pode se aproximar. Eu sou o seu próximo. E você é o meu próximo. Pode se aproximar. Sabe por quê? Porque quando você é a hotelaria, você tem que ter espaço. Você está disposto a dar espaço para alguém, para sua casa? A primeira vez que a gente levou alguém para morar com a gente abriu um espaço na hotelaria. Já são 7 que passaram lá em casa. Tem 2 que vão casar agora, em nome de Jesus. Todas que entram, eu falo, Deus, casa rápido, em nome de Jesus, casa rápido. Tem uma unção do desencalho lá em casa. Uma unção, entrou casa. Porque a hotelaria tem que caber. Amém? Amém ou não? Cada um na sua perspectiva e no seu poder. Cada um dentro do seu tamanho do seu braço, e do tamanho do seu bolso, e do tamanho da sua possibilidade. Eu lembro uma vez que nós tínhamos uma igreja do bairro Renascer, e tinha uma moça que dormia na porta da igreja. E nós pregávamos sobre o bom samaritano. Pregava sobre Jesus amando os perdidos. E ela era uma craqueira que dormia na frente da igreja, grávida de 6 meses. Viciada em crack. Teve 8 filhos, era o 9º. Os 8 anteriores foram tirados e entregues no conselho tutelar. O apelido dela era 1,99. Aí você pode imaginar por quê. Aí a gente saiu um dia, olhou ela na porta, aí entramos no carro e... Você vai passar de lado?
Você saiu do culto, você vai passar largo da estrada? Não, mas eu estou deixando ela dormir aqui. Não. Aí eu abri, tinha um anti-espaço entre a igreja e a porta. A gente abriu, comprou um colchão, botou um colchão lá. Pois ela cheirou o colchão. Entendeu, né? Cheirou o colchão. Vendeu por droga. Cheirou o colchão. Como é que cheirou o colchão? Não, queimou o colchão, virou droga. Aí chegou lá, o colchão estava mais... Aí ela estava dormindo de novo lá, sem colchão. Eu falei, a gente vai dar 10 colchões, ela vai queimar vai vender os 10. Aí o Espírito Santo falou, tem lugar no hotel? Tem lugar na hospedaria? Aí a minha casa tinha um quarto a mais. Foi morar com a gente por 7 meses. Ganhou o bebê lá, um lindo bebê. A Vivi deu banho nela com um escovão. Ganhou o bebê. Ficou limpa por 7 meses. 3 meses de bebê, 4 ela foi fazer a fisioterapia do bebê. Não voltou mais. O bebê ela deixou na casa de uma amiga para usar droga. O bebê foi de novo para adoção. Há 2 meses atrás eu recebi uma mensagem. Alguém da igreja me chamou aqui. Pastor, a fulana, 1,99. Falei, lembrei que era o apelido dela. Mandou dizer que ela não está mais usando droga. Que ela está limpa. Ela só mandou dizer que a semente está frutificando. Porque tem que ter vaga no hotel. Talvez não seja a sua casa, mas o hotel do seu coração. Tem que ter vaga na hospedaria do seu bolso, da sua carteira, da sua conta bancária. Tem que ter vaga na hospedaria, tem que ter vaga. Jesus está pegando e colocando. O dia que essa igreja parar de cuidar daquele que Jesus está mandando, a gente pode fechar as portas. A gente está tudo bem. O dia que não tiver vaga para Jesus e aqueles que Ele quer cuidar, a igreja é esse hotel. Jesus diz, cuidem deles. Está aqui o recurso, não vai faltar. Pode usar o que precisar. Pode usar o que precisar. E aí, eu tenho uma pergunta. Jesus nos ensina a parar por um. Quantos caídos tinham? Gente, quantos caídos tinham? Jesus nos ensina. Jesus, quando parou para conversar com a mulher samaritana, quantas mulheres samaritanas tinham? Uma. Jesus nos ensina a parar por um. Gente, quem acredita que o Filho de Deus tem bastante coisa para fazer? Quem acredita que Deus tem bastante coisa para fazer? Jesus tinha muita coisa para fazer ou não tinha? Tinha gente para curar? Não. Tinha demônio para expulsar. Gente, um cara que tinha coisa para fazer era Jesus. E Jesus tinha coisa para fazer e parava por um. Quem é você para não parar por um? Por um? Eu não estou falando para você cuidar de uma igreja de 10 mil pessoas. Jesus está dizendo, para por um. Você consegue parar pela sua colega de trabalho? Você consegue parar pela sua prima, pelo seu sogro? Você consegue parar? Por um. E Jesus está falando com a gente essa manhã. Ei, você conhece a lei? Você conhece o mandamento, amar a Deus e ao próximo? Conhece, ok? Amém, que bom. Você vai no culto? Vai. Sacerdote, levita, você canta, toca teclado? Toca o Senhor. Tá bom, que bênção. Você serve na ceia, né, para os irmãos na porta lá, né? Vocês fazem trabalho aqui, né? Você canta, não canta também? Eu lembro de você cantando. Legal. Mas eu posso pedir um favor? Vai e faz o mesmo que o samaritano fez. É o que Jesus falou para ele. Tá, Jesus, deixa eu orar. Não, Jesus não falou orem antes. Façam. Então não fica perguntando qual é o meu chamado. O teu chamado é se aproximar de alguém. Deixa eu lembrar uma coisa a você. Deixa eu informar você uma coisa. Olha que legal. Você sabia que 80% das pessoas que nunca botaram o pé numa igreja, numa entrevista, fizeram uma entrevista social, uma pesquisa social, 80%, só para a gente lembrar, repete, 80%.
80% responderam que nunca foram numa igreja porque nunca foram convidados. Se fossem convidados, iriam. Ou seja, vamos botar 70. De cada 10 pessoas que você conhece, 7 viriam se você convidasse. E a gente nem convida. Deixa eu fazer uma pergunta, um pedido pastoral, tá bom? Posso pedir? Quem é que falou amém aqui? Obrigado, querido. Vou pedir para você, tá? Só para você, porque o resto não falou amém também. Posso pedir ou não posso pedir? Domingo que vem, convida pelo menos uma pessoa que você nunca convidou, que nunca veio aqui. Você vai convidar para vir domingo que vem aqui. Só levanta a mão quem vai convidar pelo menos uma pessoa. Levanta a mão. Quem não está levantando não ama Jesus? Você quer que a pessoa vá para o inferno? Quem aqui ama Jesus? Você tem vergonha de Jesus? Se você tem vergonha de Jesus, não levanta a mão. Mas se você não tem vergonha de Jesus e do poder que Ele tem para transformar qualquer um, inclusive transformou você, levanta a mão e fala: eu vou convidar pelo menos um. Não levanta que o anjo vai bater a foto. Levanta a mão. Uma selfie gospel do céu. Uma pessoa que você nunca convidou, um amigo, alguém, você vai dizer: eu queria fazer um convite. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Porque um vizinho meu que encontra comigo lá, na volta lá, um vizinho lá no meu prédio, nunca convidei para vir aqui. Ele me mandou uma mensagem: eu sei que você nunca me convidou, mas eu posso ir num culto? Que dia que é? Que vergonha que eu fiquei de mim. Porque eu tenho vergonha da igreja? Eu não tenho vergonha da igreja. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha de Jesus. Ele é a coisa mais importante que eu tenho. Parar por um. Ele diz: parem por um. Apesar da correria, da viagem, dos compromissos, da empresa, de ser levita, de ser pastor, de ser empresário, será que conseguimos parar por um? Qual desses 3 parece ter sido o próximo do caído? Próximo não é quem se aproxima de mim, mas quem eu me aproximo. Se aproximar em oração, se aproximar em compaixão, em discipulado, fazendo um convite. Se aproximar. Eu oro para que você tenha visão. Enxergue o que Jesus deseja que você enxergue. Amém? Eu quero que você enxergue, eu oro para que você enxergue e perceba o que Jesus deseja que você perceba. Eu tenho uma notícia para te dar. A qualquer momento você pode morrer. Acabou. E não pense que nunca ou vai demorar para acontecer. Nós nunca sabemos. Deixa eu trazer uma realidade para nós. A vida é uma só. Jesus nos deu uma vida para vivê-la. Que essa vida glorifique a Deus. Que a sua vida glorifique a Deus. Seja através do seu trabalho, seja através da sua paternidade, seja através da sua missão, mas que você seja samaritano, o bom samaritano. Não importa a quantidade de evangélicos domingo reunidos aqui nessa igreja, importa a quantidade de bons samaritanos que saem na segunda-feira. A quantidade de pessoas que saem por aquela porta. Pastor, mas eu estou me convertendo, então eu não sou um bom testemunho. Vou convidar, o cara pode sentir, mas você não convida ele para vir ver você. Você convida ele para encontrar Jesus, para receber uma palavra. Está combinado? Quem reconhece aqui um pouquinho do sacerdote, do levita dentro de si mesmo, levanta a mão. Que esse sacerdote, esse levita possa ficar adormecido, deixado de lado nessa manhã, para que a gente possa ceiar com Cristo. A ceia, nós vamos ceiar, mas deixa eu falar uma coisa. Sabe quem é que estava na ceia de Jesus? Judas estava, tá? Então olha para o seu irmão e fala: você pode. Olha para o marido.
Pastor, Judas estava? Estava. Sabe quem estava também? Tomé estava, seu incrédulo. Tomé estava. Se Tomé estava, por que Jesus não falou, ó, Tomé não? Por que, Senhor? Porque tu não acredita. Tu duvida demais de mim. Pedro, segura o pão, Pedro. Todo mundo vai cear, tu só cheira, tu não pode comer ainda. Por que, Jesus? Porque, rapaz, tu não tem noção, o galo vai cantar, tu vai me ligar 3 vezes. Tu é um falastrão. Tu fala, mas tu não cumpre. Judas, solta esse pão, rapaz. Por que, Senhor? Rapaz, tu vai me vender por 30 moedas de prata. Tu não era nem para estar aqui, eu acho que eu errei na escolha. Você acredita que esses caras estavam tudo na ceia? O que isso significa, pastor? Significa que a gente pode cear. Mas sabe o que é a ceia? A ceia é uma mesa de reconciliação. Repete comigo, reconciliação. Sabe um casal quando briga, um amigo, ou um casal quando briga, aí marca uma janta para reconciliar. Aí você faz um café, uma janta e fala, não, marquei isso aqui, eu queria conversar contigo. Então isso aqui é a jantinha de Jesus para reconciliar. Eu chamei vocês aqui porque eu sei que vocês são pecadores, mas a minha misericórdia se renova a cada manhã. Eu vim dizer para vocês através dessa ceia que eu morreria de novo por vocês. E eu morreria de novo, e eu morreria de novo, eu morreria de novo. Todas as vezes que você lembra do que eu fiz, eu morreria de novo. Porque a minha misericórdia se renova a cada manhã. A ceia não é um lugar de julgamento. A ceia é um lugar de cura. Se reconcilia com Cristo se você está longe dele. Ele está te chamando para cear junto com ele. Posso ouvir um amém? Onde estão aqueles que vão sair bons samaritanos lá pela porta? Talvez você vai colocar alguém na sua casa. Talvez não tanto, mas vai colocar alguém no seu coração para orar. Vai se aproximar de alguém que se aproxima. Quem entende o que eu falo? Não deixa de ver e se mover. Vá tu e faça o mesmo. É prático, o evangelho é prático. Repete comigo, o evangelho é prático. Vá tu e faça. Vá tu e faça. Vá tu e faça. Faça o mesmo. E não é eu que estou falando, é Jesus que está falando. Vai tu e faça o mesmo. Senhor, como que eu faço para ter a vida eterna? Vai tu e faça o mesmo. Você entendeu? Ama a Deus e o próximo, vai tu e ama o próximo. Amar o próximo me salva? Não. É uma consequência de amar Jesus. Quando eu amo a Deus, eu amo o próximo. Não é salvação, é consequência.